Bom, então a gente viu, né, que o nosso movimento ele vai obedecer às leis de Newton, certo? Para obedecer às leis de Newton, a gente sabe que todo movimento ele está relacionado com uma força e com uma velocidade, né? Se eu tenho movimento, é porque esse meu movimento tem uma velocidade, independente se a minha velocidade é constante ou não, mas todo movimento ele tem uma determinada velocidade, ele tem aceleração, ele ocorre num determinado tempo, ele percorre uma determinada distância. Isso são descrições do movimento, como vocês já viram lá em Física 1. Todo movimento, ele ocorre numa determinada distância, num determinado tempo, ele tem uma velocidade associada e ele, além disso, ele tem uma aceleração, e se tem aceleração e a minha partícula ela tem uma massa, eu acabo tendo uma força. Isso são regras do movimento. E para mim obedecer às leis de Newton. A gente sabe que a primeira lei de Newton, né? Ou, aliás, a segunda lei de Newton, ela diz que força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que eu quero formular com essa ideia aqui? Então, é o seguinte, a gente tem aqui uma caixa cúbica, que seria esse desenho aqui, e dentro dessa caixa cúbica, tá? Vou colocar aqui para vocês aí, depois eu vou desenhar ela. Nós temos uma caixa cúbica com aresta L, tá? E dentro dessa caixa eu vou ter uma quantidade de mols, né? Um determinado número de mols. E essa minha partícula aqui, né? Que tá foi colocado, claro, num tamanho para poder compreender. Ela tem uma determinada massa e ela está se movimentando de um lado para o outro com uma determinada velocidade, certo? Por quê? Se ela está se movimentando, ela tem velocidade. A gente viu que quanto maior a temperatura, a gente sabia que as partículas se agitavam mais. Se elas se agitam mais, nós já sabemos que essas partículas vão ter uma pressão maior e se elas se agitam mais, elas também têm uma velocidade maior, né? Isso a gente consegue deduzir que se eu tenho uma velocidade, uma pressão maior, uma temperatura maior, elas estão se agitando mais, elas vão ter uma determinada velocidade, certo? Bom, essa partícula aqui, como vocês podem observar, eu desenhei ela aqui, mas nós temos uma partícula M, eu vou desenhar aqui a partícula. Essa partícula é um molde, é uma partícula de gás. Essa partícula ela tem uma determinada massa e ela está se movimentando dentro da caixa com uma determinada velocidade. Só que aqui nós vamos imaginar o seguinte, quando a gente tem partículas aqui, a gente não tem partículas num movimento só, elas não vão estar para um lado e para o outro, ou para cima e para baixo, ou simplesmente, por exemplo, na diagonal dessa caixa. Elas vão estar se movimentando. Se essa partícula bate nessa parede, ela pode adquirir um movimento para cima, um movimento para baixo, para o lado, para o outro, quando ela se choca com outra partícula, por exemplo. Então, eu tenho um movimento em todas as direções. A gente tem aqui o eixo X, temos aqui o eixo Y e aqui o eixo Z, certo? Essa minha caixa cúbica, ela tem aresta L, ou seja, aqui eu vou ter uma determinada área, essa área aqui a gente chama, se a área de um quadrado, né, é base vezes altura, então teria uma área L por L, e o volume dessa caixa seria L vezes L vezes L, que daria L ao cubo, certo? O que é importante a gente saber aqui? Qual que é a relação entre a pressão exercida pelo gás sobre as paredes da caixa e a velocidade das moléculas? É isso que eu quero saber. Qual a relação entre a pressão que eu estou fazendo, né, com as paredes da caixa e a velocidade da partícula? Qual é a relação disso? A gente sabe que as moléculas de gás do interior da caixa, elas estão se movimentando em todas as direções e com várias velocidades. Elas colidem umas com as outras e também com as paredes, porque aqui eu desenhei uma, mas a gente tem N, né? A gente tem várias partículas aqui dentro. E cada partícula está chocando-se entre si e entre as paredes. E cada vez que elas se chocam entre si, elas adquirem movimentos diferentes. Adquirindo movimentos diferentes, elas adquirem velocidades diferentes. Isso é fato, né? Então, qual é a relação disso? A gente não pode dizer, por exemplo, que... Vou tirar o livro aqui para ficar mais fácil. Eu não posso dizer, por exemplo, que essa minha partícula, ela vai ter apenas uma determinada velocidade num determinado eixo. Eu não posso dizer, porque a minha partícula, ela se move no eixo X,
no eixo Y e no eixo Z. Ela está se movimentando em todos os eixos. A gente tem os 3 eixos aqui. O que a gente pode considerar? Que essa minha partícula ela tem uma determinada velocidade no eixo X, ela tem uma determinada velocidade no eixo Y e ela tem uma determinada velocidade no eixo Z. Eu tenho velocidades em todas as 3 direções, eu não tenho velocidade apenas numa direção. Só porque, imagina a gente fazer um cálculo disso, considerando que eu vou ter que calcular qual é a velocidade dela no eixo X, qual é a velocidade dela no eixo Y e qual é a velocidade dela no eixo Z. Não faria sentido agora, porque os cálculos seriam muito complicados, a gente passaria 1000 vezes mais trabalho. Então, por isso surge o que a gente chama de velocidade média quadrática, que nós vamos chamar de VRMS. Esse VRMS nada mais é que a velocidade média quadrática, que é diferente da velocidade média. São coisas diferentes. Uma é a velocidade média. A velocidade média é eu somar a velocidade no eixo X, mais a velocidade no eixo Y, mais a velocidade no eixo Z e dividir por 3 teria uma velocidade média. A velocidade média quadrática, esse RMS, vem de root mean square, que significa, né, valor médio quadrático. Esse RMS aqui, tá? Vou botar aqui para vocês o que é. Root mean square, que é o valor médio quadrático do inglês, tá? Bom, velocidade média quadrática já significa que eu vou elevar ao quadrado, tá? Então, para mim determinar a velocidade média quadrática, a gente vai fazer o seguinte, a velocidade média quadrática, que aí eu tenho que elevar ao quadrado, nada mais é que a velocidade no eixo X ao quadrado, mais a velocidade no eixo Y ao quadrado, mais a velocidade no eixo Z ao quadrado. Só porque tudo isso ainda continuaria muito complicado, eu calcular qual era no eixo Y, qual no eixo Z e qual no eixo X. Então, a gente determina apenas um valor que a gente vai chamar de velocidade média quadrática, vai ser a velocidade, esse VRMS, que nada mais vai ser que a velocidade média quadrática. Então, a gente vai trabalhar sempre com a velocidade média quadrática das partículas, e não com a velocidade que ela vai ter no eixo X, nem a velocidade que ela vai ter no eixo Z, nem a velocidade que ela vai ter no eixo Y. Nós vamos trabalhar com a média disso tudo, tá? Então, nós vamos trabalhar com a velocidade média disso tudo, certo? Então, todos os valores que serão fornecidos, que serão calculados, já vamos determinar diretamente a velocidade média quadrática e não a velocidade em cada eixo. Bom, aí eu perguntei para vocês qual é a relação entre a pressão exercida pelo gás sobre as paredes, da caixa. Qual é a relação da pressão exercida pelo gás sobre as paredes da caixa e a velocidade das moléculas? Certo? Eu quero saber qual é a relação entre a pressão que vai ser exercida nas paredes dessa caixa cúbica e a velocidade das moléculas. Bom, nós já sabemos que nós vamos ter um valor médio quadrático dessas velocidades. Então, vou ter um somatório ao quadrado dessas velocidades, vou tirar a raiz, né, que vai ser já exatamente esse valor que a gente vai ter aqui, velocidade média quadrática. Bom, mas qual é a relação disso? Bom, gente, a dedução dessa equação, ela tem várias etapas e eu ficaria aqui mais de 30 minutos fazendo essa dedução. Eu vou mostrar a dedução de forma simplificada e se alguém tiver interesse, depois eu posso gravar um vídeo explicando essa dedução, tá? Mas eu vou deduzir ela, eu acho que vai dar para entender bem como... Porque assim, seria muito mais fácil vir aqui para vocês e já mostrar a fórmula certa. Qual é a fórmula da pressão, qual é a fórmula da velocidade, mas eu acho que vale mais a pena a gente tentar deduzir isso juntos, certo? Eu vou mostrar mais ou menos a dedução, vou mostrar ela de forma simplificada,
para vocês entender. E se acaso alguém quiser bem minucioso, como que faz, bem detalhado, eu posso gravar, não tem problema nenhum. Só que vocês vão ter que ter bastante bagagem de Física 1, que tem que lembrar lá da parte dos momentos e tal. Por isso que eu não vou falar agora, porque tem gente que não fez Física 1, enfim, eu vou mostrar um pouco mais simplificado, certo? Vou continuar no outro vídeo essa parte aqui, para não ficar muito grande.